Quinta, na RCA Ribatejo. Todas as quintas-feiras, das 19 às 20. Por montes e vales, serras e planícies. Desaguamos nos afluentes da opinião de quem vive o Ribatejo. À Quinta, um programa com moderação de Nelson Ferrão e Francisco Mendes. Hoje no À Quinta temos connosco João Manuel Moura Rodrigues, conhecido por João Moura, de 51 anos, um jovem ainda, criado em Orém, residente em Orém, com família também em Mação. Como é que foram esses tempos até ingressar na universidade, tempos em que era ainda mais jovem? Bem, boa tarde ao Francisco, ao Paulo e ao Nelson. Um grato prazer estar aqui convosco neste final de tarde. E um cumprimento especial a todos quantos nos estão a ouvir e também a ver. Quero agradecer o convite para estar aqui convosco, partilhar estes breves momentos de conversa. Foi esse o desafio que me foi lançado, que de imediato aceitei, pese embora tenha sido um bocadinho atribulado a chegada hoje aqui ao estúdio da rádio, e temi que não conseguisse, mas foi possível. Bem, eu nasci em Mação. Os meus pais são de Mação, os meus avós eram de Mação, apesar de eu ter nascido em Mação, os meus pais já habitavam em Orém, e de facto foi desde muito jovem que me intrusei na sociedade oriense, nomeadamente nas questões mais ligadas à vida pública, em que destacava aqui na minha adolescência duas situações. Uma, o ingresso na JSD, na estrutura local do partido, onde o meu pai militava. Quer dizer que a ligação ao PSD vem desde muito novo? Vem desde muito novo, é intrínseca. Não consigo dissociar a minha vida da atividade ligada à JSD. E este bichinho nasceu precisamente, eu desde muito novo, no meu 10º ano, foi a minha primeira aventura associativa na minha escola secundária. Não havia sequer associação de estudantes, eu estive num momento da criação da gênese de uma associação de estudantes, nem sabíamos bem o que aquilo era, sabíamos que queríamos reivindicar alguma coisa, e de facto ela foi constituída. Portanto, isso nos anos 80 e tal? Isto nos anos 80 e poucos, onde simultaneamente aderi aos Bombeiros Voluntários de Orém como cadete, porque não tinha idade para ser aspirante, e depois onde estive durante 14 anos como bombeiro voluntário. Como bombeiro, e hoje é presidente, já lá iremos, mas é presidente da mesa da Assembleia Geral. Pois, e foi por isso, por ter lá passado, que aceitei esse desafio, porque sendo presidente da Assembleia Municipal não é muito correto que os presidentes das Assembleias Municipais se envolvam no mundo associativo de outra natureza, mas aqui havia uma questão mais sentimental. E o convite, quando me foi formulado, eu considerei quase que mais emotivo do que racional. E, portanto, era acabei natural por que aceitar. assim fosse. E assim aceitei. Com muito, muito prazer. É uma das grandes instituições do Concelho de Orém, é uma das grandes associações do distrito, reconhecidamente do distrito de Santarém. São os bombeiros com muitos anos de história, já ultrapassaram o seu centenário e fizeram, para além daquele serviço habitual que os bombeiros fazem nas comunidades de prestação de serviço de socorro, os bombeiros de Orém durante muito tempo prestaram um outro tipo de serviços. Não foi claramente o meu caso, mas havia muitos colegas que na altura, na década de 80, que usufruíam dos bombeiros porque não tinham casa onde dormir e aproveitavam as camaratas, e os bombeiros beneficiavam porque naquele momento usufruíam do voluntariado, nomeadamente nos serviços de piquete de noite. E, portanto, havia ali uma simbiose. Havia pessoas que não tinham televisão em casa e que iam para os bombeiros, jogavam dominó e assistiam à televisão. E, portanto, eram outros tempos em que o voluntariado tinha outro valor. Mas estávamos a falar dos seus tempos de estudante. Joguei basquetebol, pratiquei judo, joguei badminton, experimentei quase as modalidades todas e nenhuma delas sobressaí porque não tinha grande jeito era médio em tudo, não? Exato, era médio. E, em alguns casos, médio mau.
Mas ia tentando jogar a futebolada com os amigos. Na altura os campos eram todos pelados, andava sempre com as pernas todas esfoladas. Tive uma tentativa também no basquetebol. Levávamos sempre muitas tareias aqui do Santarém, que tinha muita tradição. Não era muito alto para pois não era. Mas houve ali um indivíduo que tinha essa paixão. E muitas vezes os projetos nascem porque há um sonhador, e foi isso que aconteceu na altura, e ele desafiou um conjunto de jovens, onde eu me incluí. Lembro-me perfeitamente, um dos nossos primeiros jogos foi precisamente aqui na cidade de Santarém, contra a União de Santarém, e nós não sabíamos sequer repor a bola em campo. Era curioso, que está debaixo da tabela. E Santarém com outra velocidade. E Santarém tinha um andamento. Olha, eu não lhe quero dizer quanto é que foi o desnível mas foi muito grande, foi uma coisa muito grande. Já agora, a propósito dessa parte inicial, já falámos aqui há pouco, em relação aos bombeiros, nessa problemática dos bombeiros e tendo a experiência dos voluntários, em termos distritais, mais bombeiros municipais, mais bombeiros voluntários, posição sobre isso, ou se não a posição, pelo menos o balanço entre uma coisa e outra? Olha, isso é uma boa questão, e é uma questão que tem sido agravada por más decisões políticas. Um dos grandes patrimónios que Portugal tem no nosso país é precisamente o voluntariado, são os bombeiros voluntários. São estes homens e mulheres que, nos sítios mais recônditos deste país, garantem a nossa segurança, garantem vidas humanas, garantem a prestação de serviços, que hoje já é feito de uma forma muito profissional, mas durante muitos tempos não se transportavam doentes, carregavam-se doentes. E hoje as coisas evoluíram muito. O problema é que hoje se está a competir diretamente com gente que faz serviços voluntários, está-se a competir diretamente, e é o Estado que está a competir diretamente. Eu dou exemplos. Sem o sistema de voluntário, no período em que temos nós, com o clima mediterrâneo que temos, naqueles 30, das regras dos 30, velocidade do vento acima de 30, temperaturas acima de 30 graus, umidades abaixo de 30%, nós temos aqui um cocktail em que no verão, com a nossa carga combustível, a desertificação, o nosso ordenamento de território, tudo isto, temos um cocktail muito, infelizmente, muito apetecível para os incêndios florestais. E isto acontece ciclicamente. Os incêndios, quando há estas condições, acontecem. O grande garante dos incêndios florestais não terem outro tipo de proporções são os voluntários. Esqueçam tudo o resto. São os voluntários que garantem que as coisas não tenham um volume ainda muito maior do que aquilo que têm. O que é que acontece? Às vezes, num teatro de operações, assistimos a que estão indivíduos voluntários, ou mesmo aqueles que estão a cumprir horas, que são remuneradas, a parte que não são profissionais, estão ali olha, eu vou-lhe dizer, as minhas férias grandes eram todas passadas nos bombeiros, era aí que eu ganhava dinheiro para passar o resto do tempo, porque amealhava bastante. Não é que ganhasse muito, o valor hora era baixíssimo, mas como nós fazíamos 24 ou 24, eu às vezes fazia 15 dias seguidos, isto é inimaginável, parecia que estava detido num sistema prisional, que às vezes era bem pior que isso. Mas, portanto, recebem alguma contrapartida financeira pelo trabalho que estão a fazer, mas não são de todo profissionais. O problema é que o Estado meteu agentes da GNR a apagar fogos. Gente que não tem experiência e que tem um ordenado muitas vezes superior, mesmo àquelas brigadas de primeira intervenção, que hoje os municípios suportam 50% e o Estado os outros 50%, como sabemos. Depois colocam indivíduos que nada têm a ver com bombeiros, completamente autónomos, na gestão dos incêndios florestais. Portanto, há aqui uma atrapalhada muito grande. Até esta última decisão política da reorganização de uma coisa que, no nosso caso, nós somos um modelo nacional. O modelo distributivo dos bombeiros foi um exemplo, foi aqui a primeira grande central de comunicações de banda baixa, o tal de Ciresp, que foi aqui que funcionou bem. Depois a sua disseminação pelo território nacional não foi tanto assim, mas aqui na nossa região funcionou muito bem, no nosso distrito, e foi um exemplo e um modelo nacional. Mas tínhamos um comando distrital que funcionava muito bem. Estava sediado ali em Almeirim, em tempos esteve em Tomar, e que ia funcionando bem. Tinha um comando, tinha uma sala de estrutura, uma sala de operações. O que é que fizeram? Em termos legislativos, criaram aqui uma nova estrutura, em que, coincidente com as NUTS 3, criaram uma nova no Médio Tejo e outra nova na Lesíria do Tejo. O que é que isto faz? Estamos a tirar as pessoas dos quartéis. Estamos a criar cada vez mais generais e menos soldados. E, portanto, um indivíduo que anda de forma voluntária, que sai de casa,
ao toque da sirene, ou neste caso ao toque do telemóvel, com a mensagem recebe, vem cá porque estamos a precisar de ti. O indivíduo começa a pensar, então os outros que estão a ser pagos ganham não sei quanto, o que é que os faz mover para ajudar o outro? Dá uma grande disparidade. Dá, muito. E eu até louvo a resiliência que muitos homens e mulheres ainda têm para continuar no voluntariado, apesar de todas estas contrariedades. Mas neste caso, e para terminarmos, é difícil, ou considera que perante aquilo que se sabe do setor, será difícil acabar com os municipais? Ou é uma questão política, é uma questão aquilo operacional? Que se tem vindo a fazer também, e aí de alguma forma mais correta, bem sabemos que há municípios que têm os sapadores, têm os profissionais, que são assalariados, e que fazem apostas. Há alguns municípios do PSD que têm esse cenário. No meu caso, em Ourém, não é assim que funciona. Sim, mas isso são opções legislativas. Em Santarém funciona assim, no Cartaz funciona assim, em Tomar tem um sistema mais ou menos misto, no Sardual funciona muito assim. Mas para além disso, há as equipas de intervenção permanente que o Estado consagrou de possibilidade em conjunto com os municípios, cada um paga 50%, constituem-se grupos de 5 homens que estão ali em permanência. Ok. Depois depende muito do município, dos contratos que quer fazer. Eu aqui só deixava um alerta, e há pouco antes do programa começar estávamos a falar aqui um bocadinho na progressão de carreiras. Esta é hoje das funções em Portugal que fomos incentivando um número significativo de pessoas nos vários municípios para aderirem a estas equipas de intervenção permanente. No fundo, são voluntários que passaram a receber algum e passaram a ser profissionais, mas esta gente não tem carreira. Esta gente tem um ordenado que não sabe o dia da manhã o que é que vai ser. Não tem sequer ideia de progressão. Não há uma orgânica, como nos profissionais, não há um quadro. Sim, e, portanto, eu conheço indivíduos que na altura até já foram meus colegas bombeiros voluntários que decidiram, porque eram apaixonados pelos bombeiros, a vida deles sempre foi os bombeiros, e aderiram a isto logo à primeira chamada, deixaram empregos que tinham de outra natureza, até para ganhar menos. E eu acho que na altura, quando eles o fizeram, foi um bocado de forma irracional, foi pela paixão, pela emoção, e que hoje, passados 7, 8 anos depois destas equipas terem sido as primeiras que foram criadas, eles hoje pensam e estão exatamente na mesma posição que estavam quando tinham antes. Se não forem os corpos de bombeiros a darem algumas gratificações, que são esmolas, estes indivíduos não têm na ideia de uma constituição de família, de assunção de encargos bancários, de um crédito bancário, de algo assim, assunto que realmente lhe diz muito e que podíamos ter uma claro conversa até eventualmente podemos falar só sobre isso. Estávamos no seu percurso de vida, portanto, certo. Depois estudou, licenciou-se em Engenharia Agropecuária e, como profissionalmente, dedicou-se, no entanto, à administração de empresas. Mas a sua parte mais conhecida, obviamente, de todos nós, diz respeito à política, e à política essencialmente ou inicialmente em Ourém. Como já começámos, aliás, a falar há pouco. Foi vereador da Câmara e depois, mais tarde, há menos tempo, desde 2017, presidente da Assembleia Municipal de Ourém. Antes de falarmos um pouco sobre essa experiência política, Ourém deveria ser Leiria ou está bem em Santarém? Ourém está num sítio de fronteira. Portanto, está no extremo mais norte do distrito de Santarém. E de Ourém dista da cidade mais próxima, que é a Leiria, escassos 20 km, numa ligação direta de uma autoestrada. Enquanto que de Santarém, a capital do seu distrito, distam 70 e poucos quilómetros. É evidente que a nossa ligação política, administrativa, sempre foi o distrito de Santarém. E, portanto... Mas as pessoas também o sentem assim? As pessoas no dia-a-dia, se for perguntar isso a alguém, seja de Almeirim, seja do Cartacho, seja de Sardual, seja de Mação, não têm aqui esta lógica distrital. Hoje só existe, se calhar, para a escolha dos deputados e pouco mais. Tem uma distribuição muito... e alguns organismos que não justifica. Não há aqui um sentimento de uma paixão por aqui ou por ali, não. Há uma utilização diária, posso-lhe confessar, normal. Vou-lhe dizer, a realidade de Fátima, por exemplo. E a realidade de Fátima, isto é mais evidente.
Porque Fátima é uma cidade que tem à volta de 13, 14 mil habitantes, portanto é uma freguesia que é maior que muitos concelhos do distrito, que a grande parte dos concelhos do distrito, e que no seu dia-a-dia estão em Fátima, eu estou em crer, e não estamos a falar aqui de turistas, nem estamos a falar das grandes peregrinações, nada disso. Porque se eu lhe disser aqui que nós temos uma estimativa de número de pessoas que possam estar ali naquela semana da Jornada Mundial da Juventude e na semana que antecede, nós temos uma previsão durante 10, 15 dias receber diariamente 250 mil pessoas. Há poucas cidades em Portugal com esta capacidade. E nós temos esta estimativa real, com números concretos. Mas isso é mais do que 5 vezes a população do concelho de Orem, não é? Exato. E é muito mais do que aquilo que é a capacidade do distrito e vamos quase chegar ao número de habitantes de Portugal. Mas dizia-lhe, para além destes 13 mil habitantes que Fátima tem uma dinâmica empresarial muito grande, atendendo à sua circunstância específica do turismo. Muitos funcionários de operadores turísticos trabalham em lojas, trabalham em restauração, trabalham em hotelaria, que trabalham nos serviços. Fátima tinha uma indústria escolar, porque em Fátima não há o ensino oficial a partir do 4º ano. É tudo em contratos de associação. Posso-lhe dizer que nos tempos áureos em que havia grandes dimensão, havia 3 colégios, um com 1.400, outro com 1.200 e outro com 800 alunos. Não tem esta realidade no distrito, noutro sítio. Portanto, muita da população que estava escolar e outra era pertencente ao distrito de Leiria. Vou-lhe dizer ainda, se nós fizéssemos uma redistribuição administrativa do território, cumprindo a dinâmica das populações, aquilo que foi, olha, como houve a coragem de fazer com o Pombalinho e com a Golgã. A dinâmica das pessoas do Pombalinho era a Golgã, não era Santarém. E, portanto, pacificamente transitou. Eu posso lhe dar 6, 7, 8 exemplos de situações destas que gravitam em torno de Fátima. E, portanto, Fátima passaria a ser, se isto fosse natural e que aquela gente da Loureira, do Val de Orem, de concelhos, olha, de Porto de Mós, de Alcanena, de Batalha e de Leiria, que estão a 1 km de Fátima, mas que pertencem a outro distrito e outro concelho. E, portanto, se isto houvesse aqui, e fazem vida todos em Fátima. Mas, portanto, o que lhe pareceria lógico, então, era que Fátima, pelo menos, a freguesia de Fátima, pertencesse ao distrito. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que deveria de haver, mais do que essa lógica de ser de um distrito ou do outro, aqui os limites, hoje, as fronteiras não fazem grande sentido. Sim, até porque os distritos estão ultrapassados, deveriam estar... Os distritos estão ultrapassados, os concelhos estão quase ultrapassados e hoje essas discussões que quase que são discussões estéreis. Porque, na minha opinião, não faz sentido nós fazermos uma divisão de fronteira entre a prestação de um serviço, seja ele de educação, ou de saúde, ou de uma autoridade tributária, ou seja ela qual for, porque o Estado é um só. Eu, no sentido de que me sinta mais favorável para usufruir de um serviço, seja de educação, ou seja de um hospital, eu tenho um hospital de proximidade e dou-lhe aqui um exemplo concreto. As pessoas de Fátima, era aqui que eu queria chegar, as pessoas de Fátima têm um hospital distrital a 20 km de distância, sempre em autoestrada. O hospital de serviço que lhe está a distrito do Médio Tejo está a mais de 80 km, que é o Hospital de Abrantes, que erradamente foi colocado a médico-cirúrgica em Abrantes. Mas vou-lhe dizer outra coisa. Um indivíduo que mora na Freixianda, no concelho de Orem, que já está quase no concelho próximo de Alveiazer, portanto a ponta mais interior, Pinhal Interior, essa gente podia-se servir com muita facilidade do Hospital de Tomar, porque tem uma grande proximidade, tem boas acessibilidades. Portanto, Orem não tem tem uma grande proximidade ali a Tomar, a Ferreira do Zezer, não há essa dicotomia, dizer ter que ir para aqui ou ali, e acho que essa questão não se deve fica a coisa mais todo, em termos políticos, como dizia claro há pouco, em termos da Assembleia da República, pelo menos. Nessa experiência como vereador da Câmara de Orem, deu-lhe alguma experiência depois também comparativa com a Assembleia Municipal. Do que tem sido presidente já há 5 anos, mais ou menos, da Assembleia Municipal de Santarém, o que é que lhe parece de Orem, desculpa, é o hábito, o que é que lhe parece do papel das Assembleias Municipais e dos poderes que têm?
Antes de chegar aí, deixe-me dar-lhe aqui uma pequenina nota. Eu acho que quase com... A primeira vez que tive a minha experiência autárquica foi com 19 anos, precisamente na Assembleia Municipal de Orem como vogal municipal. Há pouco disse que eu sou licenciado em Engenharia Agropecuária, mas eu queria fazer-lhe aqui uma questão de currículo, mas para lhe dar um bocadinho do percurso. Eu tirei produção animal, foi a primeira formação que tive, e depois então fiz Engenharia Agropecuária, porque é uma área que eu gosto muito, a área da agricultura, sempre tive uma grande afinidade. Contrariamente àquilo que os meus pais me diziam, não vais para isso, não era decididamente a vocação que me queriam direcionar, foi mesmo por emoção e paixão. Depois tirei a profissionalização em serviço porque, com muito orgulho, fui professor durante vários anos, em vários estabelecimentos de ensino, e então, para ter uma valência, o meu curso da agropecuária não me dava essa formação, vim aqui para a Escola Superior de Educação de Santarém, onde estive 2 anos a tirar, na altura era possível fazer isto, e tirei a formação em serviço. Depois, mais tarde, me especializei, como disse, na área empresarial. Tenho uma empresa na área de engenharia, projetos, e fiz uma pós-graduação na área da gestão de empresas. E, portanto, este foi o percurso académico que me fui moldando à medida das necessidades que ia tendo. Mas deixe-me dizer-lhe o seguinte, eu candidatei-me à Assembleia Municipal de Orem, como fiz, como lhe disse, fiz vários anos parte como membro, como vogal da Assembleia Municipal, e a primeira vez que me candidatei como candidato a presidente da Assembleia Municipal, o município de Orem era liderado pelo Partido Socialista, o antigo governador civil, Paulo Fonseca, era presidente de Câmara e ia para o seu 2º mandato, e eu fui candidato ele foi candidato à Câmara, eu fui candidato à Assembleia Municipal, e eu ganhei as eleições, e tive inclusivamente mais votos que ele. Ele ganhou, e é dessas coisas que são possíveis nas Assembleias Municipais. E é uma das grandes lacunas hoje das Assembleias Municipais, que eu acho que devíamos, um dia destes, ter coragem de mudar algumas questões, e que eu tenho tentado desbravar esse caminho na qualidade de Presidente da Assembleia Municipal, por isso é que fiz este preâmbulo. Porque eu venci as eleições, mas como o PSD perdeu as eleições e perdeu a maioria das juntas, os senhores Presidentes de Junta votam no universo eleitoral. O que significa que aqueles votos a mais que eu trazia do metodonte da minha vitória traduziram-se numa derrota, depois não chegaram, porque os presidentes de junta deturparam o resultado eleitoral. E, portanto, eu ganhando no Conselho, perdi, eu disse depois na altura, perdi na Secretaria, e acabei por ser membro da Assembleia Municipal, e 4 anos depois fez-se justiça, e foi aí que ganhei a primeira vez, e agora estou no meu 2º mandato, portanto, 5 anos à frente da Assembleia Municipal. Onde, muito honrosamente, tenho, ao longo destes 4 anos, em 4 anos consecutivos, fui considerada a Assembleia Municipal com as melhores práticas em termos de serviço público de cidadania. Isto porquê? Pelo envolvimento que a Assembleia de Orem faz com a população, desde os mais novos aos mais idosos. A partir da Assembleia ou a partir do Executivo? A partir da Assembleia, sempre a partir da Assembleia. E até de indivíduos com portadores de deficiência, em que também temos algumas formas de inclusão. A ideia, quando aderi... têm tido, agora nos últimos dias, algumas iniciativas, não é? Estamos a decorrer um projeto que foi pioneiro em Portugal e que eu já não consigo contabilizar pelas mãos quantas assembleias no país têm igual, porque fizeram uma cópia adaptada a cada realidade, porque tem que ser específico para cada concelho, porque cada concelho é um caso, que são as Assembleias Jovens. E nas Assembleias Jovens, os jovens participam ativamente e depois, regimentalmente, o regimento da Assembleia Municipal de Orem prevê que eles possam participar numa sessão e possam propor ao Executivo a execução de propostas. É uma forma de democracia participativa em que temos sido bem-sucedidos. Dou-lhe um exemplo mais uma vez. Em Fátima há um monumento que é dos mais apetecíveis para as fotografias dos turistas quando vão, foi idealizado por meninos do 8º ano. Pouca gente sabe isto, mas se tiverem atenção, se virem no monumento, está lá escrito o nome deles. E, portanto, isto é a prova de que crianças com tenra idade
que, quando se sentem despertos para a sociedade, para contribuir para a sociedade, aquele velho dilema de os jovens estão afastados da política, não querem nem saber. Não, eles estão muito interessados. Acha que é uma questão de motivação? É uma questão de motivação. Eu não acho, eu tenho a certeza que é uma questão de motivação. Podemos assistir os vídeos, que foi precisamente esta semana, que aconteceu mais uma edição, e vai ver as propostas que eles desencadearam, coisas que, nesse dia em que decorre essa Assembleia Jovem, que é só deles, eu presido essa Assembleia deles, depois os melhores é que vão à Assembleia normal, à Assembleia Municipal, o Executivo da Câmara pede para ir assistir, para tirar notas das ideias que os miúdos trazem. É interessantíssimo. E portanto, o que lhe quero dizer acerca disto das Assembleias Municipais, quando eu lhe referi aqui há pouco, que tem sido uma luta. Repare, a grande parte das Assembleias Municipais são notários das câmaras. São indivíduos que não são profissionais da política, não são profissionais da política. O Presidente da Assembleia Municipal não tem rendimento, vencimento, não tem uma remuneração, não tem nada, ao contrário daquilo que as pessoas imaginam. Tem senhas de presença, mas que obviamente são 77 ou 78 euros, o Presidente da Assembleia Municipal ganha 80 e qualquer coisa, ou cerca de, não chega a 100 euros, 6 vezes por ano ou 7 vezes por ano. Portanto, é disto que estamos a falar. Se for 100 euros, são 600 euros por ano. Não é daqui que ninguém sobrevive. Pode ter as senhas de presença de uma comissão eventual que possam ter. Depois, até aqui, há dúvidas. Há assembleias que pagam isto, há outras que não pagam. Há assembleias que têm orçamento, outras que não têm. O que eu sei é que a Assembleia Municipal, que deveria ser o órgão fiscalizador da ação municipal, que tem, ouça, em Ourém, neste momento, o cenário eleitoral é 7 vereadores do PSD, aliás, 6 vereadores do PSD, 1 do PS. A oposição tem um papel dificílimo numa situação destas. Na Assembleia Municipal existe o Chega, existe o Movimento de Cidadãos, existe o Partido Socialista, já esteve o Partido Comunista, e, portanto, tem o CDS e tem, obviamente, o PSD. E, portanto, há aqui é um palco maior onde as pessoas podem ter um debate maior de ideias. Há mais opiniões. Há mais opiniões, há mais um estatuto de oposição levado a mais... o que é que acontece na grande generalidade das Assembleias Municipais? Acontece que o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, primeiro, está numa grande dependência do Presidente de Câmara, porque é ele que... A lei diz coisas incríveis como isto. O Presidente da Assembleia Municipal tem direito a um staff de apoio e todos os meios que necessita para o desempenho das suas funções. Deverá solicitar ao Presidente de Câmara que lhes ceda. E se o Presidente de Câmara disser que não? Não há nada que diga nada sobre isso. Nada. Pois. E, portanto, há este tipo de situações. O Presidente da Assembleia Municipal deverá ter um orçamento específico, mas tem que pedir ao Presidente de Câmara. Se o Presidente de Câmara diz que não, portanto, o Presidente da Assembleia Municipal, o órgão que presida o órgão, que deve fiscalizar, o órgão fiscalizado diz, não, espera lá, já estás a esticar-te, não podes ir mais para a frente. E, portanto, eu felizmente tenho um Presidente de Câmara que possibilita que se faça aqui um trabalho diferenciado. E é isso que tentamos fazer, da aproximação dos cidadãos, dos eleitos, dos eleitores, e damos aqui uma oportunidade de tratamento perfeitamente igualitário a todos os deputados municipais para participarem ativamente. Eles fazem representações do Presidente da Assembleia Municipal, nas cerimónias, nas diferentes atividades. Há um rancho folclórico que faz uma iniciativa e, às vezes, vai representar a Assembleia um elemento do Partido Socialista, um elemento do Chega, um elemento de outro partido, e, portanto, é assim que vamos tendo uma vivência saudável, democrática. Obviamente que há disputas partidárias. Isto não vale a pena. Sim, o Presidente de Câmara é da mesma cor política. E o Presidente de Câmara é da mesma cor política. Mas nessa medida, e ficando numa escala, ou captando agora uma escala mais distrital, que alavancas é que entende dever de existir para defender um distrito de Santarém? Sim. 3, 4, 2... Enfim. Não, há muitas. Mas eu quero lhe dar 3 ou 4 porque... Desculpem, e só para os nossos ouvintes também estarem mais enquadrados, isto já nas suas funções de deputado da Assembleia da República pelo Distrito de Santarém. Muito bem. Olha, devo-lhe dizer que eu acredito muito no potencial do nosso distrito a vários níveis. Desde logo no potencial turístico, porque no dia em que nós soubermos aproveitar o potencial que alguns ícones que conseguimos ter, e não falo só do turismo religioso, que esse aí é uma conquista, nós fazemos o melhor congresso de turismo religioso que há no mundo.
É um congresso profissional para profissionais e que, no dia em que o resto do distrito souber aproveitar esta potencialidade, nós conseguimos contagiar, porque a grande oportunidade de Fátima, neste caso concreto, é que os turistas que vêm a Fátima vêm exclusivamente para Fátima, mas que são obrigados a ficar em Lisboa e depois vêm a Fátima. E falta-lhes aqui um circuito, um pacote turístico que não deve ser feito só de forma isolada, de forma... Antes era Lisboa, Fátima, Orém... Grutas e Nazaré. E agora já não é assim? Agora vai sendo, mas já vamos conseguindo. Eu vou-lhe dizer o seguinte: há aqui muitos dos turistas, e vou-lhe dar com um exemplo concreto. Muitos dos turistas que vêm, nomeadamente aqueles que vêm da América Latina, são cidadãos que gostam de associar a esta questão religiosa a questão turística histórica, porque a história deles é muito mais recente, dos índios e dos cowboys, e portanto eles veem um castelo, ficam... A ideia é, se nós conseguirmos associar a isto a fantasia, nomeadamente dar-lhe aqui uma animação, porque eles olham para o castelo, sim, é lindo, é maravilhoso, tiramos aqui uma fotografia, tiramos umas selfies, mas depois falta ali uma dinâmica, que é o entrosamento com as pessoas, e aqui aproveitando as artes que temos, a cultura, os grupos de teatro, os grupos de animação, os grupos culturais, etc., nestes património histórico, e estou a falar, por exemplo, quer da cidade de Santarém, que tem monumentos fantásticos, a cidade de Tomar, que tem um património único, inigualável, e, portanto, que conseguiríamos dar aqui uma panóplia... E pensa que é possível desviar, entre aspas, quem vem com um fim religioso depois para... O termo eu acho que seria mais complementar. Complementar. Porque essas pessoas vêm... Isto hoje funciona... É tudo de forma profissional, não vale a pena estarmos aqui. São pacotes. Isto são os operadores turísticos que o vendem. Os operadores turísticos só o vendem, e foi por isso é que eu falei nesta Bolsa de Turismo que nós organizamos em Fátima, através do município e da Associação de Comerciantes, que tem que haver aqui este interesse das comunidades intermunicipais. E vê dificuldades nisso? Vejo. Eu vejo ligação... que assim, vou-lhe dizer aqui e assumo claramente aqui perante vós, as comunidades intermunicipais podiam muito mais. Muito mais. Elas hoje são uma soma de partes que não dão um todo. Cada um vai lá defender o seu umbigo. Então, quando existir, agora em breve, a NUT 2, acha que isso poderá ser alterado? Eu tenho feito muito por isso, sabe? Fui o primeiro político do país a juntar à mesma mesa, numa sede do PSD, dirigentes do PSD e do Partido Socialista, porque eram a maioria dos eleitos, os presidentes de Câmara eram destes dois partidos, quer do Oeste, quer do Médio Tejo, quer da Lesíria e do Tejo. Eu acredito muito nisto, porque nós, e eu vou para a segunda parte da grande oportunidade do Distrito de Santarém, a grande oportunidade do Distrito de Santarém é Lisboa. É a nossa proximidade a Lisboa. É curioso que hoje é Lisboa que nos asfixia. É Lisboa que nos tira oportunidades. Que raio. Temos que inverter isto. Porque aquilo que devia de ser uma oportunidade está a ser uma ameaça muito grande. Os jovens daqui fogem para Lisboa, as pessoas daqui veem oportunidades em Lisboa, as empresas saem daqui e querem se fixar em Lisboa, quando nós temos todas as tendências exatamente o contrário. E como é que resolve isso? Depois, porque é que isso é assim? Resolve-se isso de uma forma muito... As pessoas procuram comodidade de vida. Primeiro, a pessoa, para se instalar num determinado local, precisa ter bons transportes para aquilo que é o seu local de trabalho. Aliás, vamos recuar um bocadinho mais. Deveria de haver um bocadinho mais de coragem de todos os políticos, de todos os partidos neste país, quando falam da descentralização, das assimetrias regionais, terem coragem de descentralizar algumas coisas que estão centradas erradamente em Lisboa. Olha, o Ministério da Agricultura. Porquê que o Ministério da Agricultura não pode estar aqui na Fonte Boa? No tempo de Santana Lopes, isso foi errado. Fazer isso. Foi feito de forma errada, sabe porquê? Havia uma Secretaria de Estado na Golgã. Só que o secretário de Estado era um desgraçado, porque andava diariamente, ele e as funcionárias, com os papéis de um lado para o outro. Porquê? Estavam na dependência do ministro, tinham que ir para o Ministério, para o Terreiro do Paço. Não, eu quando digo descentralizar é tudo, não é só às partes. Da mesma forma que eu acho que os serviços da Refer não fazem sentido estarem em Lisboa, em Santa Apolónia. Fazem sentido estar, por exemplo, no entroncamento. E, portanto, o entroncamento é a cidade ferroviária, é onde está o grande nó ferroviário do país. Dir-me, mas aquelas pessoas e os transportes, andem de comboio.
venham para o entroncamento de comboios, já estão a morar em Lisboa, com facilidade fazem a migração ao contrário. E, portanto, nós no dia em que tivemos esta coragem, e diz-me assim, mas Lisboa nunca vai permitir. Não, Lisboa no dia em que perceber que isto é uma grande vantagem para Lisboa, Lisboa agradece, porque os cidadãos que moram em Lisboa passarão a ter outro nível de qualidade de vida. O grande adversário das cidades hoje são os automóveis. Por questões ambientais, por questões de poluição e por tudo o resto, porque não permitem uma boa circulação das pessoas, porque não permitem um entrosamento, porque provocam ruído, provocam poluição, provocam tudo. Tudo o que é mau. E, portanto, no dia em que houver esta coragem de transitar alguns destes equipamentos para a tal periferia da grande cidade, temos muito a ganhar com isso. Para além disso, no dia em que os nossos transportes públicos tiverem uma oferta a sério, que facilite a vida das pessoas e que não a dificulte. Mas para isso era importante também que o passe da zona de Lisboa chegasse ao entroncamento, então. Esse é um dos desafios, é uma das grandes propostas que o PSD tem vindo a defender, que é alargar o passe até pelo menos ao entroncamento, para que as pessoas possam livremente... Ouça, um indivíduo que trabalhe, seja qual for a empresa, seja um executivo ou seja uma profissão liberal, seja o que for, o transporte comboio, se for um serviço feito com qualidade, como podemos assistir noutros países em que as pessoas entram no comboio e começam logo a sua produção. Hoje, a diferença entre ir num automóvel, agarrado ao telemóvel, a mandar SMS, ou poder estar num comboio a abrir os primeiros e-mails, até podem ser os e-mails pessoais, até podem ser as questões pessoais, que aquelas há a tendência depois de fazer no emprego. E, portanto, se nós a queimarmos numa etapa anterior no transporte público, e só o comboio é que o permite. Está a apostar muito na ferrovia? Eu acho que sim, a ferrovia é a grande aposta de um país civilizado. Mas mercadorias o distrito e toda aquela convulsão em relação a Santarém, em relação a via mais rápida até entroncamento, como é que está a ver os planos? Eu acho que os portugueses têm sido enganados sempre sobre a questão da ferrovia. Porquê? A ferrovia só poderá, todo o país. Mas e nós principalmente, porque temos aqui a linha do Norte, que passa aqui, que nos atravessa. Depois temos a linha do Oeste, que praticamente não tem utilização. Depois nunca conseguimos ligar à linha do Oeste, que já nos prometeram isso em vários sítios e nunca nos deram. E, portanto, a ferrovia sempre foi uma fantasia em Portugal. Não tem. Nós temos uma central de mercadorias nos Riachos, que, se lhe disser que há empresas que estão ali de cereais ao lado e que não utilizam aquilo, não conseguimos compreender. É porque o sistema não está a funcionar. E a ferrovia depois entronca porque não tem... o que está feito não consegue ter uma consequência. Mas aqui no nosso Ribatejo, ou mais propriamente mais na zona de Santarém, não era essencial... A nossa linha do Norte, para ter uma execução prática, uma fiabilidade de utilização, seja de mercadorias, seja de passageiros, precisaria de outra ferrovia, nem que fosse paralela. Uma ao lado da outra. Aquela do TGV, enfim, alta velocidade... Eu nem falo da velocidade, porque a velocidade é uma questão de detalhe. Repare, construir uma linha... Não precisamos ter muito perspicaz, nem detentores de conhecimento académico, nem científico para perceber. Para construir uma linha, eu depois não sei o comboio. Se o de alta velocidade é muito mais caro do que o comboio mais lento, certamente poderá ser, mas isso não será significativo. Eu acho que o grande investimento numa ferrovia são as obras de arte, as pontes, os túneis, certo? E, portanto, mas nós também conseguimos facilmente depreender que uma linha, que só tem mesmo uma linha, e que andam comboios a várias velocidades, mercadorias, passageiros, não consegue ser eficaz. Porque o comboio que vai a uma velocidade maior não consegue ultrapassar o outro, vai na mesma linha. E, portanto, isto é fácil de perceber. Daí que nós não consigamos ter oferta de horários. Eu perdi o comboio às 9h10. Bem, eu preciso estar em Lisboa. Será que eu tenho um às 9h20? Não tem. Tenho um, se calhar, às 10 e não sei quanto. E é isto que não pode acontecer. E é preciso outra linha, na sua opinião? Tem que ser, eu acho que sim. Outra linha? Eu acho que sim. Quase paralela à linha do Norte, mas sim. Com outras funcionalidades? Com outras funcionalidades, para permitir aos mais rápidos, aos mais lentos. Nós não temos uma valência de transportes de mercadorias, porque, por exemplo, os comboios não têm sítios de estacionamento onde possam deixar ultrapassar outros, porque o número de vagões que é admissível para transporte de mercadorias e que torne o transporte viável, a dimensão, os comboios conseguem, as linhas conseguem, depois não conseguem é fazer estes sistemas de... Mas tudo isto poderá ser mudado se o aeroporto viesse para Santarém, não?
isto obrigatoriamente tinha que ser mudado se o aeroporto viesse para Santarém, porque a linha do Norte, lá está, é uma grande oportunidade. Eu permita-me aqui, entramos agora na aviação, eu não percebo nada de aviões, nem na lógica, se calhar só na lógica do utilizador, mas tenho vindo, e o PSD foi o primeiro partido político distrital de Santarém, na minha vigência, a defender o aeroporto de Tancos. Porquê? Primeiro, porque Portugal precisa de um aeroporto urgentemente. Eu há pouco falei-vos do turismo de Fátima, as pessoas se calhar não sabem que todas as semanas vem um avião da Coreia do Sul. Todas as semanas. Eles vêm para Fátima, não vêm para outro sítio. E como vêm da Coreia do Sul, vêm da Indonésia, vêm do Japão, Filipinas, vêm do Brasil imenso. E podiam vir muitos mais. Quando falamos a um brasileiro, ou de alguém da América, que Portugal está na nossa ponta do Atlântico, que está na ponta da Europa, nós somos o sítio talvez mais apetecível para um hub aéreo, onde, até em termos ambientais, de utilização de combustível, porque os aviões, o combustível que consomem é uma brutalidade, como certamente depreenderão. Bem, eu defendi Tancos porquê? Apesar da sua distância a Lisboa... Mas agora está em cima da mesa? Eu acho que Tancos tem que estar sempre em cima da mesa. Sabe porquê? Porque está tudo feito. Sim. Está tudo lá. Mas a Comissão Nacional que está... Eles não encontram como uma alternativa. Eu acho que os promotores do aeroporto de Santarém têm este coelho... Não, tem este coelho na cartola. De ter ali não é se não funcionar, é complementar. Aquele aeroporto é fundamental. Tem que repare, o futuro da aviação internacional... Como hoje os automóveis, há poucos anos ninguém acreditava se eu lhe dissesse que os automóveis elétricos iriam estar a dominar. E daqui a uns anos vai estar. Já hoje se vê nas estradas. Daqui a uns tempos os aviões vão mudar o seu conceito. Vamos ter aviões de menor dimensão, menos passageiros, a fazer carreiras mais regulares. Nesta altura já era possível. Elétricos. E onde é que os vamos pôr? Os aviões não podem estar eternamente no ar, têm que ter locais de estacionamento. E é isso que começa a faltar. Hoje o aeroporto de Beja está com 100% de utilização para estacionamento de aviões. Sim. E, portanto, Tancos, quanto mais não seja para complementar... Eu não estou aqui a falar nada. Para complemento ao aeroporto de Santarém, poderá ser uma viabilidade. Repare, porque é que a DHL não pode ter, a DHL ou outra empresa, passando a publicidade, para mercadorias? Nós temos riachos ali ao lado com um sítio de alfandegamento e desalfandegamento que está nos riachos. Criar as infraestruturas, será? Através de comboio. Os comboios chegam com os contentores. A linha Tancos, o aeroporto de Tancos tem uma linha férrea a passar ao lado. Se vê a complementaridade de Tancos com Santarém, eventualmente, isso seria eu nunca uma pude perspectiva imaginar... da Portela acabar. Não. A Portela eu acho que não deverá de acabar nunca, porque, repare, há um potencial que Portugal tem, por exemplo, para, e que não devemos descurar, que hoje Tires faz de uma forma muito eficaz, que é, há muitos voos charter, muitos voos pequenos, muitos voos de empresários que utilizam aeroportos para a sua vida, para os seus negócios, para as suas lazer, para as suas viagens de turismo, mas também, quer dizer, Lisboa pode continuar a ter uma utilização. Eu acho é que não deverá continuar a ter a mesma... Lisboa está a arrebentar pelas costuras, não consegue mais. Não sei se nos últimos tempos quem vai ao aeroporto de Lisboa vê o drama que é circular. Não há um voo que saia de Lisboa que não tenha um atraso ou que chegue a Lisboa que não tenha um problema. E, portanto, esta não é uma resposta. Isto faz afastar aquilo que é hoje a grande alavanca de Portugal. Portugal não está numa crise mais intensa por causa do turismo. O Distrito atrasou-se nesse planeamento do seu desenvolvimento? Não, o Distrito atrasou-se o facto de ter um conjunto de autarcas que andaram a puxar cada um mais uma vez para o seu lado. Acha que felizmente que existiram... olha, eu tentei fazê-la. Jorge Lacão e Miguel Relvas, talvez. Eu tentei fazê-la. Não me recordo do tempo de Jorge Lacão e de Miguel Relvas de. Diga-me o que se recorda em termos emblemáticos que o Distrito de Santarém teve. O que há a ideia é que no tempo deles havia uma pressão. Havia um lobby, havia uma pressão. Lobby sobre Lisboa que possibilitaria que mais coisas se desenvolvessem eventualmente em Santarém. Pois havia essa ideia, de facto havia essa ideia, e essa ideia até se traduziu, isto não é uma crítica, mas até se traduziu em algumas concretizações erradas.
Por exemplo? Olha, o grande erro que fizeram no Médio Tejo, com 3 hospitais, por causa da lógica do umbigo. O meu é maior que o teu. Eu tinha aqui várias. Portanto, Os foram hospitais, construídos 3 hospitais. Os hospitais, a Ponta Chamusca, o setor superior de educação, com 2 politécnicos. Isso, para si, quer dizer o quê? Quer dizer que tem havido, de facto, uma falta de grande articulação e de grande coesão territorial. Liderança não? Se calhar essa liderança, mas essa liderança hoje compete a quem? Os dirigentes políticos, assim, se me pergunta, das grandes bandeiras foi aquilo que o tema inicial que começámos a conversar, já lhe disse, o início da nossa conversa foi exatamente, em termos de aeroporto, o PSD distrital vincou de forma muito clara que a região teria tudo a ganhar com o aeroporto. A ideia inicial era Tancos, como lhe disse. Porquê? Eu não conseguia imaginar que houvesse uma promoção privada que viesse aí a desafiar, vamos fazer... Era difícil eu chegar ao contexto nacional e explicar ao resto do país, até aos meus pares, nas outras distritais do PSD e os líderes nacionais do PSD, dizer, olha, eu também quero um aeroporto, como os de Monte Real querem, como os de Beja querem, como os de Montijo querem, toda a gente queria. Portanto, nem ficava bem. Eu não dizia isto, eu dizia, eu já tenho um aeroporto. Foi um ovo de Colombo a ideia. Eu acho que sim. Mas permita-me só concluir. Depois de Tancos, quando nasceu esta iniciativa privada, de facto fez-se luz porque alguém percebeu. Porquê é que surge esta iniciativa privada? Porque isto é rentável. Porque se não fosse rentável, eles não vinham. E, portanto, há um problema em Portugal de raiz que está a travar muito do desenvolvimento até do nosso turismo e da nossa perspicácia e investimento nesta área de aviões, que nós temos um domínio quase exclusivo da Vinci, e que se houver o agreement deles faz-se, se não houver não se faz. E portanto é esta grande Mas que não existirá em princípio esse domínio relativamente ali à questão da previsão de Santarém. Mas eles terão que ser sempre complementares. Porque eles poderão sempre boicotar. Eu desafiava os promotores a tentarem o caminho mais fácil da articulação. Se ele for possível e ele é desejável. Agora, eu não sei se este será o grande aeroporto de Portugal. Tem capacidade para isso. Agora, que ele é necessário e que tem utilidade, neste momento, a partir de ontem, não é de amanhã, é a partir de ontem, não há dúvida nenhuma que este aeroporto está a fazer falta ao país. E aquilo que, enfim, já disse que foi um bocado relativamente surpresa ter aparecido essa constatação aqui, havia um outro já construído, e eu voltava aqui à lógica das lideranças. Com quem se fala, mais ou menos, no dia-a-dia na rua, que está atento a essas coisas Sim. mais digitais, tem um bocado a percepção de que o distrito está órfão, o distrito falta alguma coisa. O que é que falta o distrito não está isto? órfão. Eu tenho dito, a NUT pode cozer. Agora, nós não podemos fugir às responsabilidades que cada um tem. Eu sou presidente de uma distrital de Santarém e sempre fui oposição. Eu no meu conselho estou habituado a ser exercício de poder, mas eu sou oposição. E com o que é que se depara um líder da oposição no distrito de Santarém? Depara-se com demasiado socialismo. Olha, não há dirigente nenhum em nenhum lugar da função pública, seja segurança social, seja serviço de educação, seja serviço de saúde, seja serviço de agricultura, que os dirigentes não sejam escolhidos pelo Partido Socialista. São todos. Mas isso, qualquer governo faz isso, não? Não é bem assim. Não é bem assim. Mas sendo que qualquer governo faz isto, estamos a falar de um governo que em 28 anos está há 21 no poder. Sendo que o governo do Partido Social Democrata, que esteve 2 vezes no poder nestes últimos 28 anos, esteve 2 vezes em 2 emergências. Uma de bancarrota e outra com o país no pântano. De Guterres e depois pós-Sócrates. Mas os dirigentes das CIMs são socialistas. Os dirigentes dos níveis intermédios de poder são socialistas. Os ministros os presidentes de Câmara, na sua grande maioria, também são socialistas. E é esse caldo. Eleições, não é? É evidente que sim, mas as pessoas precisam de saber isto. Já na Segurança Social ou assim já não é o mesmo. São nomeações socialistas. São nomeações. Portanto, mas isso decorre desta votação, desta expressão eleitoral em cada um dos conselhos. E depois há esta questão, que é, há uma distinta lata. Eu não vejo outro termo.
para o tratar, dos seus deputados do Partido Socialista, cujo distrito é o distrito do país mais penalizado com falta de investimento ao nível do PRR, por exemplo, não há nada que se destaque, não há montantes, e a seguir eles fazem reuniões, fazem grandes divulgações na imprensa, a dizer, nós estivemos aqui com os ministros a reclamar, mas depois, traduzido isto, nunca se verifica nada. E é esse caldo socialista Não, que o que está faz... a faltar, sabe o que é? Coragem política, por exemplo, para o Sr. Presidente, Para ter a ponte Paulo da Queimado da Chamusca, Pois. num dia, sair de casa e dizer assim, esta ponte não passa aqui mais ninguém. Só que E fazer ali... Só que politicamente não faz isso. Meu caro, porque depois ele tem Como a inexistência o colega de estratégias, dele, não é? o colega dele de Constância, a dizer que a ponte deve ser não em Constância. E depois tem o colega dele de Abrantes a dizer não, a ponte deve ser em Abrantes. E depois tem os três colegas, e são todos do mesmo partido. Isto é que é o mais estranho. E tem que ser os indivíduos do PSD a dizer assim, não, vamos aqui equilibrar. Eu tive reuniões com o Ministro das Infraestruturas a dizer, então escolham uma ponte. Isso. Não. Não. É contra a regionalização, tal como Não, eu acho Luís que Montenegro? não. Eu acho que nós devemos libertar-nos dos conceitos e dos chavões e ir às questões. Eu sou, não sei se é o facto de ser da área da engenharia, gosto de ser um pragmático da causa-consequência e do efeito. E, portanto, a mim, região ou não região, o que eu quero é que as coisas tenham um efeito mais prático, tenham uma reclamação. Porquê é que eu defendo a NUT? Eu defendo a NUT porque eu acho que nós primeiro devemos discutir aquilo que são denominadores comuns para a região. O que é melhor para a região? Vamos discutir um dossiê de turismo, vamos discutir um dossiê de saúde, vamos discutir um dossiê de educação e depois venha quem vier, seja que partido for. Aquilo é a Bíblia que deve ser respeitada. Se ganha o PSD, Só que deverá para ir fazer mais... isso vai sendo complicado. Tem que haver muita questão. coragem política. E Tem que haver muita Mas a coragem opinião política. não está a haver. Não está, claramente que não. Temos que terminar por aqui. A conversa estava a ficar É mais bom, animada. porque ficamos para uma próxima. Ficamos com Exato. créditos. Exatamente. E com vários que ainda estão aqui Não falámos da agricultura, não falámos... Sim, também do PS digital. Eu peço desculpa do PS que eu digital. fui masticando e... Mas tudo bem. E nós também fomos permitindo isso, porque são sempre informações que se colocam. Obrigado, João Moura, presidente digital do PSD de Santarém e também deputado nacional. Os nossos agradecimentos, mais uma vez, e voltamos noutra altura. Enquanto à quinta, de hoje a uma semana, voltaremos com mais outro programa. À quinta, na RCA Ribatejo. Todas as quintas-feiras, das 19 às 20. Por montes e vales, serras e planícies.